Olá pessoal, está começando mais um Noia Entrevista, trazendo as novidades mais legais do mundinho indie e trocando uma ideia com quem faz a cena acontecer. O programa é uma parceria com o Estúdio Urbano e a Bobina Produtores. Eu sou o Xando, DJ, músico, produtor cultural, e ao meu lado está o parceiro Yusanan, também músico, produtor audiovisual. Dá, Yusanan. E aí galera, então sejam bem-vindos ao terceiro programa do Noia TV, Noia Entrevista. Hoje estamos recebendo então uma banda muito especial. Fala mais aí, Xando. Vamos dar ali, muito legal. E os convidados de hoje são uma banda de Floripa que eu sou fã há muito tempo e não é caô porque os caras estão na onda. A gente vai conversar com os Exclusive e os Cabides, uma banda que está nativa desde 2018, 2019 e vem frequentando o circuito independente desde então e chamando a atenção de muita gente. A banda atualmente está numa turnê pelo São Paulo, Rio, Belo Horizonte e vem tocando em lugares como o Circo Voador, festivais e outras coisas muito legais que eles vão conversar hoje aqui com a gente. Então sejam bem-vindos, Exclusivos Cabides. Cara, é um prazer absurdo ter vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Legal. Valeu. Galera, eu vou pedir primeiro para vocês se apresentar, para quem não conhece, né? Vamos começar da esquerda para a direita e vocês se apresentando, que é o nome e o que tocam. Tá, eu sou o Dudes, eu toco guitarra no Exclusivos Cabides, toco guitarra na banda Coentro, sou meio que produtor e canto e toco teclado na banda Gojo Goleiro e gravo um monte de gente lá em casa na Coloninha, no nosso estúdio, e é isso que eu faço. Eu sou a Carol, eu toco bateria nas Exclusivos Cabides. Eu sou o João, eu toco guitarra e canto. Eu sou o Antônio, eu canto, toco chocalho e meia lua e danço. Eu sou a Maite, eu toco baixo, faço backing vocals e danço. Comigo. Vocês viram que é uma banda grande, né, gente? A gente teve que fazer aqui uma espécie de luau. Uma espécie disso, tipo, uma coisa mais Sarau. hippie, assim, bem Floripa. Bem Mas uma aparição com um violão de nylon Não aqui. tinha cadeira pra tudo isso de gente, a gente resolveu sentar no chão. Tá ótimo. Mas eu tô bem confortável. Eu também. Que bom. Então, galera, os Cabides são, assim, ó, sem exagero nenhum, a banda indie manezinha com a trajetória mais impressionante dos últimos tempos, assim, ó. E a cabideira, como vocês chamam os fãs de vocês, né? Cantam todas as músicas em qualquer lugar que vocês vão do Brasil, assim, e isso é notório, assim, porque a gente acompanha nos vídeos, tudo que vocês têm uma presença muito grande nas redes sociais, enfim, né? E agora, curando tudo isso, assim, com um convite para vocês tocarem no Pop Load, né? Já caiu a ficha de vocês, assim, para tudo que está acontecendo com a banda, com vocês? E qual que é a sensação de vocês com tudo isso? A palavra da Maite. Caiu a ficha, mas ao mesmo tempo não. Assim, tipo, quando a gente tá vivendo o bagulho, é muito real, muito intenso. É uma realização de um sonho. Aí depois passa e a gente fica fritando. Caralho, a gente tocou no Circo Voador, ou no Opinião, que foi um bagulho foda também no ano passado. Cai a ficha porque a gente vive intensamente aquilo no momento presente, mas como foi uma parada que a gente sonhou por muito tempo, às vezes é um pouco surreal também. Sim. Especialmente quando dá tudo muito certo, como foi no Circo Voador, por exemplo, que deu tudo muito certo, e a gente passou muito tempo... A gente tá no independente ainda, Sim. no underground. Muita Então, coisa dá errado. a gente vive com muita coisa dando errado, com muito perrengue. E aí quando rola um bagulho desses, assim, tudo certo, É bom. é bom. Eu acho que um momento assim que, desses momentos de cair a ficha, foi quando a gente tava lá no casarão em Piracicaba. E aí é uma casa super antiga e a gente ficou lá de noite assim pra dormir, né? Que a gente ia dormir um dia antes do show lá. E aí a gente tava conversando assim e eu fiquei pensando, e eu acho que foi com o Antônio que eu falei sobre isso, o quanto a gente tinha que aproveitar esse momento, assim, sabe? Porque é uma coisa muito especial mesmo, você tá, tipo, viajando, conhecendo pessoas, revendo velhos amigos. Passando perrengues. Passando perrengue, mas fazendo isso com algo Amor. que você acredita, né? Tipo, com a música independente e autoral, que é uma coisa super difícil, assim. E que daqui a alguns anos a gente vai olhar pra trás e vai ver que a melhor época era essa. Era esse o papo. Não, eu não penso assim. Eu acho que a gente tava em outro lugar, então. Eu tava pensando só no agora, assim. E aí, tipo, às vezes cai a ficha, a gente conversa sobre isso. E às vezes não cai a ficha porque a gente tá, sei lá, só tendo que fazer um monte de coisa, né?
Mas eu acho engraçado que a última banda que a gente entrevistou aqui foi Terra Plana, né? Sim. E eles comentaram uma coisa bem parecida, assim. Falaram assim, lembra aquela vez, há uns 2 anos atrás, quando a gente tava conversando, imagina se um dia a gente fizer uma turnê na gringa, e daí eles acabaram de voltar uma turnê dos Estados Unidos, tá ligado? Então, tipo, parece que fica também essa coisa que... o sonho também não é porque, tipo, tocando Circo Voador, acabou, né? Tipo, assim, beleza, agora a gente não tem mais outras coisas pra imaginar, não tem outras coisas pra pensar. Claro que tem, né? Tipo, daqui a pouco é a gringa, daqui a pouco, sei lá, pelo menos... Tocar no circo de novo. Tocar no circo de novo. O sonho é poder continuar fazendo música, né? Que é uma coisa bem difícil, assim. Enquanto a gente continuar fazendo isso, eu estarei bem feliz. É mais modesto. É bem por aí. Pô, legal. Cara, e galera, quando eu conheci vocês ali por 2018 ou 2009, assim, a primeira coisa que eu pensei, assim, foi, ufa, cara, Floripa ainda tem indie, né? Porque a gente ficou um tempo muito grande, assim, sem uma banda indie, como é que eu posso dizer, presença, assim, né? Uma banda que tivesse um trabalho, assim, que fosse visto lá fora como uma grande... Claro que a gente teve, no início ali, antes de vocês aparecerem, teve a Leuca, que inclusive a Carol fazia parte, né? Aquilo lá já foi um primeiro brilho que deu, assim, mas quando vocês apareceram, assim, nossa, mano, agora fechou, né? Aí eu... Voltando, assim, lá do passado, desde quando vocês começaram a banda, assim, até hoje, né, cara, a curiosidade que eu tenho é, assim, o que são os Cabides hoje em dia, assim, depois dessa trajetória toda, assim, como vocês veem os Cabides hoje em dia? Os Cabides são 5 amigos que querem fazer rock and roll. Cara, que querem fazer. Ponto final. Por Eu diversão. acho que é puramente isso mesmo, assim, tipo... E ir para essas próximas fases, né, vamos dizer assim, tipo, ir aprimorando o nosso jogo é o que deixa mais fácil e viável da gente continuar a fazer isso que a gente gosta muito, assim. Aí eu acho que com certeza amadurecemos também em todos os âmbitos, com tudo que a gente viveu para chegar até aqui. Sim, naturalmente. Coisas boas, coisas ruins, coisas que, sei lá, às vezes eram só dias normais e nada aconteceu. Sei lá, acho que... O Xando comentou que conheceu a gente entre 2018 e 2019. Eu e o João tínhamos 18 e 19 anos. Sim. Então. Tipo, muitas coisas mudam, né? Dos 19 ou 18 aos 25 ou 24, no caso. Sim. E aí, as pessoas mudam também, sei lá. Mas com 18, 19, vocês já levavam a sério? Com 18 assim, eu me achava muito mais. Eu me achava o Liam Gallagher do Estreito. Ainda bem que eu cresci. Me coloquei no meu lugar. Boa. Cara, e galera, quando eu escutei vocês pela primeira vez, isso aqui foi uma pergunta que eu pensei muito, assim, em como fazer essa pergunta, né? Foi uma torrente de emoções, assim, provocações mesmo, assim, porque a parada de vocês era tão diferente, né? Por trás das letras, até bobas, meio inocentes, assim, e é meio como aquele surrealismo todo envolvido, assim, na música de vocês, com aquelas letras que deixariam qualquer roqueiro padrão, assim, até incomodado, né? Isso aconteceu comigo. Teve um show de vocês que eu tava com um amigo que ele ficou incomodado, assim, ele falou, pô, mas esses guri aí não sabem nada da vida, eles não vivem no mundo real, cara, eles só falam de amor, sabe? Um negócio muito doido, assim, a percepção dele com relação a... Tem uma banda bem grande que também fala bastante de amor. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, Quem os Beatles? E aí a pergunta porque vocês literalmente criaram um mundo Cabides, né? Parece um mundo paralelo, assim, Mundinho né? Beats. E aí o que leva a banda a criar um universo tão único e intrigante como esse, assim? Isso é natural? O negócio só surge? Nem sei formular a pergunta direito, mas como isso surge de vocês, assim? Eu acho que a gente vive num mundo chato o suficiente, né? Eu acho. E aí meio que se eu tenho uma ideia para escrever alguma coisa, eu tento fugir um pouco da normalidade, né? O que às vezes irrita os outros, no geral, Sim. no mundo. E eu acho que isso é chato. E eu não concordo com isso. Então, é isso. Legal. Mas tu vê, João, isso como uma forma de escapismo, então? Alguma coisa nesse sentido, assim, de tipo... Não é bem um escapismo, na verdade é a vontade de encaixar uma realidade mais divertida no mundo que a gente vive, eu acho, sabe? Não sei se tem lógica isso. Acho que É uma maneira de regulação também, né? Uhum. Se tu tá vivendo uma parada que é muito chata, o que tu quer fazer pra sair dessa chatice é se divertir, né?
Tem umas coisas que rolaram algumas vezes que eu acho que pode encaixar nessa resposta pra isso aí, Oxano, que é tipo, às vezes, tipo, quando eu fazia algum som, ou sei lá, ao contrário, o João me mandava um som, e aí um comentava com o outro, tipo, cara, a música tá muito boa, mas essa palavra aqui é muito, tipo, o que qualquer um colocaria, troca por outra coisa. Aí troca pra um lance mais só, tipo, sei lá, só uma pincelada de uma coisa não tão tradicional, e eu acho que... É porque as letras, às vezes, das músicas são umas paradas meio, tipo, sempre sobre um sentimento, ou sempre sobre... E eu gosto bastante de retratar a imagem, assim. Eu acho que é uma coisa que eu faço sem querer. Tem uma coisa também que é, na época que a gente tava escrevendo pra Sonho Estranho, que eu lembro que a gente tava tentando escrever músicas junto, né? Sim. E aí eu falei pra ti, tipo, cara, tenta escrever como se tu estivesse dentro de um sonho, né? Contextualização, tivemos por um tempo Uma banda paralela. uma banda paralela que era meio que nós mesmos, com a Vitória junto, né? Sim. E Nossa, eu sinto que nostalgia. depois disso, às vezes eu consigo ver como às vezes tu usa esse recurso criativo não intencionalmente, sabe? Sim. Na maneira que tu descreve as coisas, parece que, tipo, quando tá num sonho assim, que vem uma coisa de um lugar e vem outra de outro e elas se misturam e acontece que tu falou que fica meio surreal, né? Sim. Talvez venha um pouco fazendo uma análise aqui. Deixa eu analisar. Mas é tipo, vocês dois se expressam, vocês se expressam muito com imagens, assim, vocês desenham, tipo, se expressam com coisas visuais e isso transparece com letras e música também. É, mas no É como mais... se fosse um desenho em formato sonoro, assim. É mais a... Um desenho de conseguir se sucesso. divertir mesmo, Sim. eu acho, fazer negócio. E não só também ter que ficar falando sobre... Dá pra falar sobre coisas boas, citando problemas ao mesmo tempo, aí as pessoas não percebem e fica bem mais divertido. Massa. Cara, e galera, tem uma sensação, essa pergunta é do Mumu, mas é uma pergunta assim que cabe muito a mim também, que foi a mesma sensação. Quando vocês surgiram, assim, já tinha uma galera, assim, com vocês, cara, de público que eu tô falando, né? Tipo, cantando as músicas, já todo mundo, era uma galera mesmo, assim. E eu, recém conhecendo vocês, nossa, de onde é que surgiu? Brotaram do chão, assim, né? De onde é que surgiu esse povo, né, cara? Esse povo surgiu, sabe da onde? A gente andava muito na Trinda, skate, né? E aí os amigos do skate eram nossos amigos, então eventualmente eles acabavam indo. E aí na época eu tinha acabado, eu já estava há uns 2 anos cursando no IFSC, fiz design de produto por um tempo e fiz muitos amigos também. E a gente tem desde 2016 uma marca de roupa, então quando começou a banda, a gente já tinha, tipo, amigos, colegas, aquelas pessoas que tu conhece de Instagram e que te seguem por causa do teu outro projeto e tal. Aí eu acho que foi um lance mais de, tipo, sei lá. Foi literalmente uma cena, eu acho. As pessoas já gostavam da gente de outra coisa, sendo da gente ser legal com elas ou de gostar do que a gente fazia em outro âmbito, e a gente convidava todo mundo, né? Sim. Skate também, né? Simplesmente aconteceu, assim, um processo natural das Sim, coisas. tanto que a gente acabou se conhecendo e o pessoal que já tava no indie em Floripa desde o início dos anos 2000, eu lembro muito da primeira vez que eu vi o Bianchini no nosso show no Tanezinho, e ele veio, tipo, elogiar a gente depois de uns piores shows da nossa vida. Foi que o João ficou muito bêbado e, tipo, Lenda local. todo mundo saiu do palco e aí todo mundo ficou, mas o João pegou e, tipo, tocou um cover de alguma coisa muito massa e o Bianchini ficou lá na frente, tipo... E aí foi muito foda, a gente falou, cara, que é esse bicho, esse cara é legal. Aí veio depois falar comigo, esse show foi uma delicinha, cara. E aí, porra, quando a gente foi gravar o nosso álbum em 2020 também, daí a gente teve contato com o pessoal da PIP FM. Sim, os Peepers. Muito E bom. o pessoal da armação, e aí tudo. Isso ajudou bastante, enfim. Mas é mais vocês tiveram um programa na PIP também, né? Tivemos por um tempo. Mas eu digo, esse lance é que, tipo, a gente já tava conectado com a juventude por conta de amigos, aí, claro, skate, faculdade e tal. E aí a gente foi recebido... moda também, né? Fomos recebidos de braços abertos com todo respeito, a velha guarda. Mas é mesmo. Mas aí tem uma Tô coisa que inchado. tu tava falando do Telezinho, né? Que o Bianchini viu um show de vocês no Telezinho. Eu, na época que eu não tocava nos cabides ainda,
Tu tava nesse exato dia. Eu vi, então... Todos nós estávamos. Eu vi esse show e aconteceu uma coisa muito Se engraçada. engasgaram de... Tipo assim, eles estavam tocando de uma maneira totalmente descontrolada, muito massa. E uma hora o João deu uma guitarrada na cabeça de uma menina que tava no... Totalmente sem querer, pelo amor. Foi sem querer, sem querer. Agrediu. Explica, não vamos Foi sem cancelar querer. a galera Não, aqui. foi sem querer, mas tipo, Tipo, acabou a carreira de vocês. tava um descontrole, assim, e ele se virou, eu acho, não sei o que aconteceu, ele bateu na cabeça da menina e a menina tava assim. E Foi uma imagem de rock. Foi uma imagem muito de rock, e aí eu lembro que acabou o show e eu falei pra eles assim, cara, o show de vocês é muito massa, me lembrou muito Estúdios, e daí eles, eu não conheço Estúdios. Mas depois eu me obriguei a conhecer e adorei. Agora eu tenho que contextualizar aqui, então o Fábio Bianchini, de quem eles estão falando, trabalha aqui também no, Está por trás. no podcast. É por uma trás, lenda literalmente. local, é Lenda literalmente local, jornalista o e músico espírito também. do índio de Florianópolis. Lenda Ele é local. onipresente. Sim, quando a gente fala Mumu, a gente tá falando do Bianchini. Lenda local. Então tá, vamos voltando pra Entrou pauta. na beira-mar Bora. e sobreviveu. Entrou onde? Como é que é? Na beira-mar. Ele pulou na beira-mar. Eu nem lembro desse episódio. O homem que sobreviveu. Isso eu quero apagar da mente. Aí tu sempre... Isso aí vai ter que ser uma entrevista com ele. Falando só sobre isso, né? Tá, então vocês estão falando desse show ali no Telezinho, o antigo Telezinho, né? Saudades. Saudoso Telezinho, então, que era outra formação, então, claramente, já falou que você não estava na banda, você não estava na banda. A banda passou, então, por várias formações, tá? É a sétima. Sétima formação. E, tá, o que mudou no som da banda, essas formações? E essa mudança de formação vem por, sei lá, é necessidade, é que nem falou, é difícil de lidar com essas pessoas, às vezes é difícil das pessoas continuarem na banda. Não por foi questão nada disso, foi tudo por questão de tempo mesmo. tempo, Como é que é? Conta aí. de por que compromissos. mudou tanto a banda, então, nesse Porque tempo? acho que, tipo, na vida de todo mundo, nem sempre a gente continua no mesmo ciclo de amigos. Não estou dizendo que as pessoas não são mais nossas amigas, mas, tipo, as coisas mudam. É que nem tu, tipo, tu tá numa sala de aula um dia e no outro ano, tipo, mudou a galera, tá ligado? E às vezes... E às vezes, e às vezes, tipo... Às vezes as pessoas não têm a energia que elas gostariam de estar dando para aquilo também. Elas têm outros focos na vida. Que foi mais o caso, assim, né, da maioria das pessoas. Mas sabe o que é? É porque ter uma banda não é fácil, tá ligado? Eu sei, já tive algumas. Todos Então, aqui tipo, quase já nem tiveram todo bandas, já mundo sofreram. consegue, tipo... pegar e falar, tipo... Porque pra mim e pro João, desde o início, era assim, a gente quer fazer, tá ligado? Mas é que eu entendo desde criança, a gente tá junto fazendo tudo E possível. aí, quando não tem alguém que não tá tão disposto assim, aí, tipo, até rola ter uma banda por um tempo, mas é que tem uma hora que, naturalmente, sem precisar dizer nada, a vida vai mostrar pra essa pessoa que não está tão disposta assim, ou está, mas enfim, as coisas mudam, tá ligado? Tipo, Sim. tem que estar Tipo, com não muito é- foco, a tipo... pessoa tem que estar... não é tipo fácil, assim, uma vez tipo, por mês eu vou lembrar da mas banda. a assim, pessoa tem que- É, tipo, É. semanalmente e, tipo, às vezes no nosso caso que tá rolando agora, a gente ficou, tipo, quase um mês fora, tá ligado? E, tipo, não é pra qualquer Não, um nem conseguir todo ficar mundo um mês consegue, fora né? e, tipo... Hiperconviver. Hiperconviver. E, tipo, no caso agora a gente tá com uma produção legal que organizou as paradas, tipo, a Maitê conseguiu voltar, daí a gente pegou um baixista emprestado, daí depois a Maitê voltou, isso e aquilo, a gente ficou, tipo, direto no Rio. A Carol trabalhando de longe ali e tal. Mas isso vocês acham que mudou um pouco alguma coisa no som de vocês? Assim, também a gente conversou aqui que tinha uma... Parecia que no Muda. começo tinha Acho uma que coisa um muda pouco os mais calos do acústica. acorde, né? Antes não dava certo, aí agora já tá duro o dedo e aí os acordes saem mais bonitos. as pestanas. Muda. Quando a gente tocou com outra pessoa fora, foi bem diferente. por No caso, exemplo. foi o caso do... O Marco tocou com a gente, foi super legal. Mas é diferente a tocada Dá das pra ver pessoas. até a palhetada, a E aí, diferença. muda isso. Não mas tem como, né? Tipo, não tem É, como não muda, mudar, muda. sendo que você mudou uma Muda. pessoa. A pessoa ali não Cada é um só tem a sua uma tocada nota, né? específica. Mas todas as formações foram muito importantes pra gente. Eu acho que o que mais mudou hoje em dia é só o que, pelo menos pra mim, eu não dou mais uma engrandecida tanto às vezes em coisas que quando tu não tá muito tempo nesse circuito, tu acha impressionante alguém te tratar bem numa casa de show, te dar um valor legal, tá ligado? Aí era sempre fantástico. Caralho, eu ganhei R$100. Tipo, porra, velho. Agora, tipo, tá, valeu? Essa é uma questão, na verdade, que eu sinto que afasta muita gente da música, inclusive. Sim. Eu percebo, ao longo desses anos, todos que eu sou músico, assim, as pessoas que desistem
quase sempre elas desistem porque é muito difícil você não ter dinheiro, né? E aí você tem que trabalhar com várias outras coisas e ainda se dedicar o tanto que a música exige, né? Tipo assim, não é fácil. você tem que se dedicar muito pra música, pra você tocar bem, pra você fazer as coisas de uma maneira minimamente profissional, né? É muita energia, é muito dinheiro, é muito tempo, é muito tudo, assim. E o que mudou de 2 anos pra cá, Eduardo? O que mudou de 2 anos pra cá... 2 anos atrás a gente tava fazendo o quê? Não sei. Música. Então, a Gravando gente sim, né? Tô falando o que mudou pra gente de 2 anos pra cá. O que mudou... Calma aí, né? Porra. O mundo mudou. A pergunta inicial é o que mudou desde o início, né? Não, mas... Das formações, ele É que tá assim, falando das formações, tipo mas a gente pode assim, falar disso. Então, quando sonoramente. vocês As gravaram, pessoas então, nos mudaram, últimos isso mudou dois- o som também. Mudou, óbvio, cada um tem Mas seu é que jeito de tudo tocar. muda, eu acho assim, tudo muda o tempo todo, as pessoas inclusive, e tem uma semana que tu vai querer falar sobre uma coisa e tem outra que tu vai querer falar sobre outra, e é a coisa mais natural do mundo, né? Sim. Tipo, na verdade eu acho que o mais estranho é uma pessoa ficar meio que fixada numa ideia, pensando em uma coisa de banda, né? Sim. Uma banda ficar fixada num som, fazer a mesma coisa sempre. isso eu acho bem estranho. É impossível, né? É uma evolução constante. Não é né? impossível É bem porque possível. Alguma tipo assim, se tu tem uma fórmula que funciona e tu sabe como fazer o negócio, tu vai fazer, né? É. Ainda mais se vem o Pix. Mas Eu é acho que difícil. depende do contexto, né? Ou às E a vezes, intenção às da vezes banda tu pode também. estar tão... Deu certo alguma coisa, tu tá tão naquele universo, tipo, tu não pode se desvirtuar daquilo um pouquinho, porque tu tem medo do que tu pode perder. Tipo, se tu tem algo a perder, né? Tu não quer sair daquela caixinha que tu se colocou e tá dando certo. Imagina, sei lá, Então uma vocês banda... não têm nada a perder. Não temos nada a perder. Eu não Pois tenho é, nada a fazer perder. sempre a mesma coisa também é meio Se chato, fizer né? tudo igual é bom. Não é tudo igual. Maite, tu com Mas eu com a entendi o que tu quer dizer com tudo igual, mas não é tudo igual. Maite, tu como a mais recém-chegada na banda, assim, qual que é a tua percepção disso tudo? Acho uma merda! Eu percebo que as coisas acontecem de uma forma muito orgânica e espontânea, porque é tudo muito feito com sinceridade, assim. A gente não tá nesse perrengue por nada além da diversão e do prazer de fazer música entre amigos e de conhecer outras pessoas e de fazer amizades com outras bandas e, às vezes, ficar próximo de pessoas que a gente um dia foi fã e segue sendo fã. E viajar. E viajar, e pegar a estrada e fazer coisas loucas. Massa. E tudo pela diversão, assim. Então eu sinto que como a intenção é pura, eu acho. Eu acho que a intenção é pura. Então as coisas, elas vêm de um jeito natural. Claro que tem muito empenho. A galera já rala há 6 anos e desde que eu entrei também eu sinto essa energia, tá todo mundo trampando para fazer acontecer. Mas também, ao mesmo tempo, as coisas só acontecem. E acho que é por essa intenção massa de se fazer uma coisa por ela mesma, assim. Ninguém tá fritando em ser um rockstar. A gente só tá sendo a gente. Assim. Eu fui ensinado pelo meu pai e pelos meus tios roqueiros todos. Meus tios já tiveram banda, meus tios e os tios do João. E meu pai é um fãzão de música, então desde pequeno fomos muito influenciados ao rock and roll. E quando acontecia alguma merda e a gente reclamava quando dava pra reclamar pra alguém. Ah, legal, então A já gente tinha... tinha um... Para de reclamar, rapá! Faz parte do rock. Faz parte do rock. Na minha época era bem pior. Aí a gente, Olha aí. porra, tá, então tá. O meu Yeah. pai é muito fã de música também, então eu cresci ouvindo muita música. Pode crer. A gente faz isso porque música é muito bom, né? Sim. Resumindo, é porque música é muito basicamente. bom. Isso é uma coisa legal, assim, que eu reparei em vocês, porque obviamente, não tô criticando as gerações, assim, mas vocês por surgirem, assim, quando eu conversava com vocês tinham uma bagagem muito grande, assim, de influências, de referências, e isso não se encontra em qualquer lugar, assim, né? Geralmente a juventude hoje em dia, eu vejo que fica mais, como é que eu posso dar uma palavra para isso? Cuidado que você vai falar. Cuidado com a palavra. Mas ficam mais focados, assim, em coisas mais fugazes, rápidas, assim. Ou, por exemplo, já escutei muito
Já ouvi muita gente falando, assim, que hoje em dia não se escuta mais um álbum inteiro de uma banda, por exemplo, assim, as pessoas não têm mais esse foco, essa concentração. Também cada álbum que lançam hoje em dia. Mas aí, dentro desse contexto, eu até me perdi do que eu ia perguntar, mas, enfim, era essa ideia, assim. E também tem a questão que eu conheci vocês muito com o incentivo do pessoal da PIP FM também, né? Que sempre estava ali junto, assim, vocês basicamente viviam ali por um bom tempo, foi isso, assim? Foi uns 3 anos bons aí. Então. E eles também têm uma bagagem, todo mundo ali da PIP tem uma bagagem tremenda, assim. Ensinaram bastante a gente, ensinaram a beber, conversar, reclamar e tocar. Mas eu acho que também, né, a música faz parte de comunidade, né? A comunidade faz parte da música também. Então tem tudo isso que vocês estão falando, né? Tipo, inclusive o que a gente tá fazendo aqui, de fazer um programa de entrevista, a gente também falou, cara, acho que tá faltando, né? Vamos fazer? Vamos, porque a música, se tu só grava uma música lá, um MP3 sozinho, não faz nada, né? Tu precisa que as pessoas ouçam, tu precisa que as pessoas se interessem por ti como pessoa também, Isso né? é uma coisa offline, tipo, a gente tá aqui agora, isso aqui vai estar em outras interfaces para as pessoas acessarem, mas a gente tá aqui, a gente tava ali no bar antes de vir aqui conversando sobre música, sobre tudo. E na PIP tem os eventos da PIP, que a gente foi em alguns, vocês devem ter ido bem mais do que eu fui. Programas que tem também. Show, tipo, é comunidade de verdade, carne e osso aqui na frente, assim, não é uma Fora da coisa tela. virtual, que às vezes fica no virtual e isso não, tipo, ajuda, mas não é verdade. Não assim. sustenta o bagulho, não nem por... A vida é a vida, né? Pelo amor. Eu acho que os cabides se formaram muito na armação, tá? Desde o nosso primeiro álbum, que o nosso primeiro álbum que aconteceu, a gente ia gravar em casa. Tava gravando já no PC, a gente tinha iniciado já umas 2 músicas, e aí o que aconteceu foi a grandiosíssima história se repetindo no universo. Que A gente ia lá pra armação, então a cerveja ficava- roubaram a loja do nosso avô lá, aquela história toda aqui. Enfim, foda-se. E aí aconteceu que a gente tava gravando nossas demos e entraram na nossa casa e roubaram nosso equipamento, velho. Então, tipo, a gente acabou perdendo o PC que tinha as demos e tal. E aí, por acaso, na mesma época, a gente conheceu o Paulo, dono do estúdio OEE, e o Diego, que é filho do Mauro, Certamente que foi em apresentou a gente. 2019 que a gente ficou lá na armação o verão inteiro. E aí, na pandemia também, a gente passava umas semanas lá, dormindo no sofá. Massa. Teve um sofá deles lá que foi meu por um tempo. Esse lance do Paulo, Tem seu assim, sebinho lá ainda. eu sinto que eu especificamente, tipo, eu já trabalhei mais, mas eu trabalho de vez em quando no estúdio do Paulo, né? O estúdio OIE, pra quem está assistindo. Pesquise, Grande Paulo. porque, tipo assim, o Paulo foi uma pessoa que me ajudou muito, assim, a entender o processo da música, Acho que sabe? ajudou a todos nós também, né? Mas eu digo mais... E vários outros tipos de processos também. mas eu digo mais especificamente porque daí eu comecei a trabalhar produção, com né? isso, né? E foi, tipo, uma pessoa que foi muito importante, assim, pra mim. Legal. Que me ensinou muita coisa e ele nem sabe que ele me ensinou muita coisa. Mas, Massa, tipo, massa. Paulo, assim, gente boa, gente boaça. só de estar perto dele, assim, e estar convivendo e estar, sei lá, sendo assistente de alguma sessão lá e fazendo coisas junto, assim. Estar no meio da música acaba, Isso. consequentemente, fazendo com que a gente Que é o que a coisa. Carol falou de, tipo, ser uma coisa real, né? E eu acho que foi isso que mudou de uns anos pra cá. A gente passou mais tempo com o pessoal da música. A gente... E lá que vocês, no estúdio do Paulo, que vocês gravaram, então... Nós gravamos. É. Ele estava lá. Eu batuquei, tá, gente? Gravou o bongô. Eu gravei Bongos. bongô no... Pilha eletrônica. Não, e gente, eu fui descobrir isso hoje. Sério, eu fui descobrir isso só hoje. Não é uma assim. coisa que eu preciso falar. A gente ficou Eu acho que nessa... Eu vou fazer uma camiseta escrito isso pra ti. Eu toquei bongo. Eu toquei bongô Só isso, eu toquei bongo. A gente ficou marcando Não essa disse entrevista, onde. sei lá, estamos falando aqui quase um mês, assim, sobre essas entrevistas. Eu fui descobrir hoje que o cara já tocou com você. Ele sentiu... Tu teve um dia de princesa ali, tu teve um dia de cabide. Isso, eu cheguei Sentiu lá. a vibe. O Paulo One Less Lonely Girl. Foi no estúdio. foi no estúdio. Então, eu tô sem óculos. Faz um take botando... Agora eu botei fé. Não. Agora eu Volta o óculos acredito de no volta que e ele agora fala. faz um Ficou mais take, intelectual tipo, agora. botando o óculos. Tá, a gente falou um pouco antes ali do rolê da comunidade, do físico, do não sei o quê, né? Enfim, do toque, da gente estar aqui presencialmente, mas não tem como dizer que Exclusivos Cabides também não se... O digital não influenciou e não ajudou na carreira, né? Tipo, teve rolê claramente
de viralizar a música do Lagartixa Tropical, que aconteceu no TikTok, SoundCloud. Como é que foi esse rolê, assim? Querem falar um pouco disso? Foi divertido enquanto durou, mas não mudou nada, na verdade. Só mudou os dígitos na internet. O nosso público, eu nunca vi alguém que chegou no nosso show e pagou pra entrar só por causa de Lagartixa Tropical. Ela pode ter conhecido por causa disso e tal, mas tipo, que esse lance é um assunto meio delicado, que tem gente que acha que depois que tu viraliza uma música nessas coisas, tua vida muda e é assim que faz música. Mas não é, porque viralizou um tempo atrás e agora... Eu sou um cara das estatísticas, gosto de acompanhar os números, por mais que eu fale mal deles, eu gosto de acompanhar. E Lagartixa Tropical agora é a nossa terceira música mais ouvida. A gente tem mais outras duas. O que é mais hoje? Hoje em dia tá Mr. Lanches, depois AA, que eu acho que daqui a uma semana já passa no mensal. E aí depois vem Lagartixa Tropical, então tipo é um lance de ondas, sabe? Tipo, foi legal porque a gente ganhou um monte de seguidor, então daí quando a gente fazia um post alcançava mais gente, mas era tudo gente que... nem era de Floripa. Sim, e galera de longe. Foi há uns anos atrás e o algoritmo já mudou, então agora quando a gente posta, nem chega mais na nossa publicação para as pessoas. E também, certamente, dependendo da pessoa, a pessoa vai ver a gente postar um negócio idiota, pensar, e vai achar uma merda. Assim, tem uma coisa que eu acho que a internet ajuda muito, mas que não tem nada a ver com esse lance de viralização, que é para as pessoas que gostam muito de pesquisar música, tipo, eu vejo muito isso hoje em dia entre os adolescentes, e eu era assim também quando era adolescente, que é de tipo você querer participar desses subgrupos, assim, né, que você se identifica, tipo assim, se você é uma pessoa alternativa, seja lá de qual gênero musical, digamos assim, né, que tem os alternativos do rock, de várias coisas. Essas pessoas, elas conseguem procurar sobre esses estilos de música, achar bandas que elas nunca ouviram, e encontrar pessoas com a mesma afinidade musical, né? Eu acho que esse é um grande mérito, assim, da internet, e eu vejo como isso nos ajuda, assim. Que tem gente bem esquisita no Twitter e nos lugares que gosta da gente, que eu tenho certeza que essas pessoas só gostam da gente porque elas nos encontraram na internet, né? Eu também fui um adolescente muito esquisito, que fazia tudo isso aí também que você falou, baixava todos os MP3 dos sites russos, dos torrents, do SoulSeek e tal. Então eu entendo quando você tá falando for shared, do que tava, onde tinha. Eu sou da época de Orkut, gente. Sim, isso, das comunidades de Orkut. Então assim, eu acho que esse é com certeza a internet nos ajuda nesse sentido, a nossa música chegar para essas pessoas. Mas a parte de viralização é que nem o Antônio falou, tipo... Quem mais ganhou com isso, na verdade, não foi a gente. Foi as pessoas que viralizaram em cima da gente, na verdade, tipo... Pode crer. Como assim? Fala mais aí. Tipo, a galera usava música, mas tipo... Você tá falando ganharam no sentido de seguidores ou sentido financeiro? Não, financeiro eu não sei, porque eu não tenho a senha da conta bancária deles. E se eu tivesse, eles não teriam mais nada. Mas eu digo, tipo, em questão de visibilidade mesmo. Eu vi muitas páginas propagando sobre a nossa música que nem mencionava o nosso nome. Era o vídeo de outra pessoa cantando e todo mundo, tipo... Ah, isso é mal. Tipo, mal até certo ponto. Que foda-se. E faz parte tipo, também, né, hoje em dia. Aí a gente comentava lá, tipo, a música nossa. Aí todo mundo, tipo... Tá, mas a versão deles é melhor. A gente fala. É porque o que viralizou muito foi uma versão... Algumas versões foram umas 3 versões. Não foi tipo a música, entendi. Né? E tipo, não que isso seja algo negativo, eu tô dizendo que é um lado que, tipo, aconteceu, tá ligado? Tipo, na verdade quem ganhou mais visibilidade não foi a gente. Entendi, pode crer. A música da Lagartixa Tropical virou, tipo, um parabéns pra você, assim. Sim. Você vai pra qualquer lugar do Brasil, numa escola de criança, e fala assim, é verdade que no verão aí a criança vai completar. Sabe que banda que é? Não sabe, pode crer. Inclusive, E não tem que saber mesmo também. A minha irmã é professora e ela um dia foi dar aula com essa camiseta do Lagartixa Tropical. E quando ela... várias crianças reconheceram. Que massa. Ah, mas é massa, pô. Sim, é massa. É super massa. E é super legal que viralizou na mão de outras pessoas. Também. Tipo, foi algo legal. Mas é que não é algo decisivo pra, tipo... definir que algo está dando certo. É uma ocasião que acontece por, tipo, um mês no máximo, assim. Depois acaba. E aí acabou. Pode crer. De quem será que é o parabéns pra você? Da Xuxa?
Da Xuxa. Talvez seja, talvez não, também. Mas Parece aí o tipo assim, de coisa que o Bianchi talvez saberia o dizer com fatos Não, históricos. eu já vi uma reportagem Né, sobre melodia isso. folclórica bem É, antiga. uma melodia também, folclórica tipo e foi feito um concurso no Brasil pra escolherem a letra. Tipo, várias Talvez pessoas um dia mandaram. falem isso, um lance folclórico que a lagartixa tropical veio de uma internet. Onde... Vai virar só um verbete na Wikipédia lá embaixo. Isso. A lagartixa tropical foi composta. autores, tipo, um ponto de interrogação. Isso. Mas aí, Domínio se público. for assim, Vai ser muito foda se for assim. resumindo a história, eu acho que é meio que tanto faz. Acho que é isso bom. aí. Mas se rolasse mais vezes com todas as músicas, seria bom, Sim. financeiramente. Sim, com certeza. Mas não é uma coisa que vocês, tipo, ficam procurando, assim, não, a gente vai... Não, né? Que se a Não gente tem como, procurasse, né? a nossa música seria uma bosta. Pode né? crer. Possível, eu acho. Pode crer. E galera, entrando Não, para sim. coisas estranhas aí, quando vocês gravaram o disco, assim, vocês já tinham, já planejavam alguma coisa de tudo isso que está acontecendo com vocês, essa repercussão toda, teve um cuidado por trás, em todo o processo do trabalho, assim, de composição, gravação, divulgação, vocês, como é que eu vou dizer, definiram uma rota, uma estratégia? Tinha alguma músicas coisa que nesse sentido? compõem agora o novo álbum, são músicas bem antigas. Foi tipo coisas que não encaixaram no Roubaram Tudo, plus músicas que enquanto estávamos lançando Roubaram Tudo e aproveitando o lançamento dele, estavam sendo escritas, né? Uhum. E aí foi uma junção de músicas que combinavam, que tinham uma estética. Participavam da mesma mesa. Foi uma coisa que a gente ficava ensaiando, daí eu chegava e falava, ó, essa música aqui, ó. E a gente tocava. É que antes de gravar E o aí, álbum, a gente já meio que tocava o álbum ficou todo. ensaiando as Esse é o nosso músicas. processo criativo. E aí Gostaram? ficou um tempão. Há quantas semanas a gente já não tocou essa A música? gente toca o Coisas Estranhas quase completo desde o Eu início fiquei das pensando primeiras nisso esses apresentações Então do as Roubaram músicas Tudo. todas praticamente já existiam, né? Por isso que aí, tipo, a gente teve uma ocasião no céu do nosso lançamento, onde quando a gente lançou, todo mundo sabia cantar todas. Pode Óbvio, elas já foram no nosso show 1 milhão de vezes, a gente toca essas músicas há um ano e meio. Legal. Tá aí uma coisa que vai ser diferente no terceiro álbum, que a gente tá segurando. A bicicleta olha vai aí. tá. Bicicleta Mas a, vai gente, tá. mas a gente. Não, eu não tô falando que não vai estar Talvez se a não gente esteja, toca né? agora, mas é que a gente tá, a gente Sim. tá tendo repertório pra poder segurar um pouco mais as outras Pra daí coisas. ter um mas álbum a gente não tá mesmo, ensaiando. Então, aí a Também gente já já tá tá entrando ensaiando. numa coisa interessante aqui, spoilerzinho, assim, tá rolando já composições novas? As composições novas existem, são diversas, de alguns anos pra cá, mas a gente não ensaia elas. Porque geralmente quando a gente ensaia, a gente gosta um montão e quer tocar. Daí já quer Sim. não A consegue gente segurar. grava uma deminho de uma, assim, pra ver como fica, sei lá, o João E manda deixa o nosso lá, violão guardadinha. e dá aquela vontade. daí esquece. Tá, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Polêmica. Não, porque foi polêmica entre a gente, porque eu falei e o Mumu discordou de mim. Mas é porque assim, quando a gente tá falando de rock catarinense, existe esse negócio de rock catarinense, que a gente vê muito pessoal lá em cima, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é tudo rock gaúcho, assim, tem essa vibe, tipo... Eles acham que somos gaúchos. Então, essa era a minha pergunta. Tem um rolê de, tipo assim, geograficamente, a gente, querendo ou não, estamos do lado dos gaúchos. Querendo ou não. Querendo ou não, eu convivi muito com gaúchos, eu sou de Chapecó, então a gente teve muito essa influência do, sei lá, desde Júpiter Maçã, Grafite Sim, sempre Filarmônica. foi muito forte Sempre foi muito presente forte aqui, né? aqui. Talvez não tão forte aqui em Floripa, mas... como é que vocês veem isso? Assim? Vocês se veem um pouco influenciados também pelo rock gaúcho? Cara, o Existe rock isso? Qual gaúcho que é o rolê? era influenciado pelos Beatles. E a partir do momento Tá. que tu gosta dos Beatles e tu é de Santa Catarina ou perto do Sul, vão falar que tu é do rock gaúcho. E a galera fala quando vocês Mas vão na pra cima, verdade é só fala. porque a gente gostou em Viu? certo Viu, momento Mumu? de Beatles e Sid Barrett. Que nem eles. Mas tem um lance também que o Mumu comentou com a gente, cara, que é o lance do humor, assim. Será que de repente essas pessoas assim, tipo, por exemplo, eu já vi algumas O vezes Sul é palhaço. o pessoal lá em São Paulo, assim, por exemplo, fazendo essa comparação de vocês com o rock gaúcho. Eu não vejo o rock gaúcho no som de vocês, assim, aquele rock gaúcho que se fazia nos anos 80 mesmo, assim, né? É claro que essas influências aí de Beatles, de Barrett, mas isso é qualquer banda que se diga rock psicodélico, alguma coisa nesse sentido, faz, né? Tem isso como referência. Então, pra mim, já não bate a referência de, eles são rock gaúcho, assim. Mas será que não é a questão do humor, assim, na letra de vocês, que faz essa conexão, essa... Vai saber porque eu não me comparo com isso, então. Eu nunca saberia não passa Eu responder. dentro acho de que vocês. isso é simplesmente falta de dar uma boa pesquisada.
Tipo assim, ver de onde as bandas são. Ou uma necessidade muito grande de botar as coisas em caixa. De rotular. Não, mas uma tipo generalizada, assim, talvez. rock né? gaúcho é rock feito no Rio Grande do Sul, né? Aí tu vê as bandas que faziam rock gaúcho, as bandas que fazem hoje em dia, daí tu pesquisa, tem essa banda aqui exclusiva os Cabides, de onde é E que eles são do Sul. Aí tu liga. Daí se tu não se dá o mínimo trabalho de pesquisar nada de nada, tu vai só tipo assim, é rock gaúcho e vai seguir a tua vida. Muda, também não muda nada isso, então Assim tanto como faz. de certo fazem com bandas gaúchas. Sim. É. Mas eu acho que isso vem de uma certa ignorância, sim, mas tanto faz. E não que mude alguma coisa também, ficar chamando de rock gaúcho. Quer chamar a gente? Chama. Mas pinga o Pix antes. Não, é porque assim, eu não acho que, sei lá, é porque também, tipo, não é porque, sei lá, Britpop tem necessariamente que ser feito em... Tá ligado? Realmente, assim, que eu tô querendo dizer, tipo... Virou vira um gênero, não precisa necessariamente, tipo, ser feito lá pra, tá ligado? Uma banda de São Paulo pode dizer que faz música manezinha? Vixe, não. Pode dizer o que quiser, cada um fala o que quiser, foda-se, rótulos. Então tá bom. E galera, vocês já fizeram um comentário aqui antes sobre convivência, né? Mas essa turnê aí, que eu acho que foi a mais intensa que vocês já viveram juntos, assim, né? De ficar, o quê? Mais de um mês juntos, assim, tocando em vários Foi lugares. quase um mês. Quase um mês. Quase um mês. E qual que foi essa experiência de vocês, assim? Foi bem bom, Entre cervejada. vocês. Passeadas na praia, caminhadas noturnas. Eu acho que foi ok, porque a gente já convive até A gente bastante. assistiu algumas séries. Foi bem normal. Prato teve- feito no Barba Azul. A gente teve dias bem normais, assim, tipo, só que a diferença é que parecia que todo dia era uma quinta, uma sexta, um sábado. Porque todo dia acabava num bar fazendo coisas E a assim. culpa claramente é do Dudes, da Carol e da Maitê. Eu e o João fomos obrigados a fazer isso o mês Eles iam em inteiro. tom de ameaça. Tipo, foi diferente, mas igual, não sei. Cara, foi bonzão. Foi bem legal. E eu faria de novo, teria ficado mais 2 semanas nesse pique. Massa. Tanto que eu talvez esteja ainda. E qual foi a banda, o show que vocês participaram lá que acharam mais legal, assim? Circulador. Circo Voador? E Foi muito todos Bugarins, foram muito né? legais, mas o do escritório foi um pouco especial por ser na rua, ser de É, foi graça, legal também, passar um verdade. trem e maluquice, pá, isso foi muito massa. Só que o Circo Voador tem um outro ponto, acho que é um lance meio não comparativo, porque é uma... É duas É outro coisas, duas rolê. propostas diferentes. diferentes. E o do circo foi muito legal porra, é o Circo Voador, é o Bugarins, que é uma banda que eu acompanho desde antes de ter banda. O som tava magnífico e tinha um monte de gente, e, sei lá. Mas o Amigos negócio queridos. do som me pega muito, assim, tipo, de tu tocar num lugar que o som é massa, assim, tipo... Mas quando o som é básico, às vezes também dá de fazer E festa. shows que a gente viu, que eu poderia citar, assim, que eu particularmente gostei muito. Show do Otto Papi, em São Paulo, que a gente viu que foi muito bem bom. divertido mesmo. Bala de Banana, hit absoluto. O show da banda Pelados, também, muito muito massa. bom. Adoro. O show da Clara Bicho, muito massa. E o do Baps, lá em Juiz de Fora. Acho que esses shows me chamaram a atenção, assim, eu gostei. Legal. Pô, muito legal mesmo. Cara, e a turnê, assim, agora não no sentido pessoal de convivência, né, mas no sentido como banda mesmo, assim, vocês tiraram algum aprendizado com isso, assim, coisas que deram certo, coisas que deram errado, e pra uma próxima aventura dessa aí... Acho que principalmente... O cachê é o dobro. Principalmente coisas de logística, né? Foi a nossa primeira turnê com a Thaís da Café 8 sendo a nossa produtora, então teve toda uma coisa muito... Ela fez a turma. Muito profissa, assim, tipo, muito top, mas com isso tu aprende, né, coisas. Tipo, isso aqui deu muito certo, isso aqui deu muito errado. Tipo, na real nada deu muito errado, né, mas enfim, tipo, tu começa a aprender coisas de logística que funcionam e que não funcionam. O muito errado que aconteceu foi, tipo, algum show que a gente gastou muito pra chegar até lá e não voltou nem a retorno, grana do almoço. Tipo, às vezes. nesse lugar foi pode muito crer. legal, vamos voltar lá numa próxima ocasião. Mas- Ou, nesse lugar aqui não deu muito certo, talvez a gente Isso. tente em outro momento. Tipo, Legal. coisas assim técnicas a gente conversou e fez uma reunião séria pra ver o que deu E certo. outro aprendizado é que nós 5 no mesmo quarto, com um banheiro de que não é De colado ao teto teto, vazado. não é muito Não bateu interessante legal. pra alguns membros, que por mim é de boa. Isso tudo você confere na TV Cabide, isso tudo. No nosso Ah, YouTube. E o ventilador com cheiro de asa natural.
Mas então, assim, né? A gente foi, entendeu? Tipo, A gente histórias, dormiu em nossas quartos histórias. separados, quartos juntos, dividiu o mesmo banheiro, teve banheiros separados, a gente teve muitas experiências de O convivência. João vomitou. O João vomitou, o João bateu, levou a, um golpe, o João João levou um bateu a golpe, cabeça, o João. Antônio ficou com a bunda molhada no carro. Eu quase desmaiei em um bar. O Antônio quase, a pressão caiu, ele quase desmaiou, ficou nervoso. Enfim, tipo, a gente aprendeu muitas coisas no geral, assim, Muitas de experiências. coisas profissionais. Aprendizado sério, eu acho. É sempre Alguém tem que puxar pro... É sempre possível levar Sim. menos roupa. É, E- aprender a fazer a Fazer a mala. mala. Mas Diminuir- não, porque não quer. Não, eu sou o tipo de pessoa que não gosta de repetir camiseta em show. Mas eu repito sempre. E Aí a mala diminuir o fica tamanho grande das mesmo, coisas né? pra não pagar Isso. tão caro quando pega o avião também, não ter que despachar. Não tem que os- despachar. Aprendemos que até 10 quilos dá pra despachar de graça. Despachar de graça. Eu não sabia disso. Pode crer. Você vê que claramente, então, o financeiro... A mala de pega, mesh né? tem que ser 9 quilos e 900. 9.900, pode crer. Pode crer. Mas puxando esse gancho que a Carol falou ali da produtora, né? É que a questão para banda independente, assim, ter uma produtora não é uma coisa muito comum, assim, né? A maioria das um bandas luxo. não tem. É um luxo, é. Antes Mas também. e quando é que surgiu o João, para marcar essa entrevista aqui, o João me direcionou para conversar com elas, para fazer a entrevista Aham. e tudo, assim, daí vocês não se envolvem mais nesse aspecto das coisas com a banda, né? Em que momento surgiu essa necessidade e como aconteceu isso, assim, não, nós precisamos de uma produtora para... A gente encontrou elas depois que a gente tinha que lançar o Coisas Estranhas. E aí a Vitória Sayago e a Ana Quinto, nossas duas amigas, se juntaram para encontrar a assessoria de imprensa perfeita para os cabides. E dentre algumas reuniões que elas fizeram, elas indicaram a Thaís, que acharam ela mais interessada e mais simpática. Então, conversamos com ela, fizemos assessoria de imprensa por 3 meses e no último mês a gente falou: Thaís, é o seguinte, estamos precisando de alguém pra, tipo, marcar shows e meio que fazer tudo e, tipo, cuidar da gente. E ela falou, tipo, eu estava pensando a mesma coisa, daí a gente fez, tipo, aperto de mão. E legal. assim como foi quando o Dudes entrou como o primeiro quinto membro da banda, assim como foi a Carol quando ela veio entrar na bateria, assim como foi a Maitê pra entrar no baixo, e agora a gente tem uma outra membra. Contra cabide. Que aí Legal. a Thaís com A Marina. com a Marina, o nosso massagista Rocha. Cara, O time está crescendo. E aí, consequentemente, os shows têm que acabar crescendo junto pra sustentar a equipe, né? Mas É foi isso. um encontro assim de tipo. Primeiro, um encontro baseado numa afinidade muito grande, porque a gente gostou muito do trabalho dela. Assim, a gente realmente achou que fez muita diferença a assessoria de imprensa, especificamente com ela, porque eu já tinha tido algumas experiências com assessoria de imprensa, conheço várias pessoas que têm e eu sempre ouvi assim, cara, essa grana que eu gastei com assessoria de imprensa eu poderia ter feito outra coisa, sabe? Às vezes é uma coisa meio fria, assim, né? E nesse caso dá medo. não foi isso, Sim. assim. Foi um lance meio amizade desde o início, parecia. foi Ela tava muito muito- interessada. E aí não tinha como acabar com a relação no fim do contrato. É a diferença de quando alguém realmente gosta daquilo, né? Tipo, ela gostou da gente, gostou do projeto e quando tu gosta, tu se envolve de outra forma. Foi né? o Sim, universo certeza. conspirando com os cabides, que é o que anda acontecendo há alguns anos já, e a gente só aceita e vai pra frente. É, Legal. foi um encontro muito bom. E falando... Você falando aqui que... Amigueirense. Ó, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, então, já que a gente já falou muito do Fábio Bianchini, ele meteu essa pergunta aqui. Vocês passaram um mês viajando, conhecendo outros lugares, né, tendo experiências legais e tal, e aí voltaram pra Floripa pra ver um jogo do Figueirense. Não deu vontade de ir embora de novo? Aquele jogo... Eu nunca tenho vontade de ir embora depois do jogo do Figueirense. Posso perder de 5-0. Eu vou chorar, eu vou reclamar, mas eu vou continuar fiel ao meu clube, entendeu? Que não tem havaiano que entre nessa banda, entendeu? Assunto encerrado. Tá Não, respondido. viajar e tocar, tipo, tudo é muito legal e eu faria tudo de novo e vou continuar fazendo, vou querer fazer, mas voltar pra Floripa é muito bom. É É gostoso pra um demais, jogo do né? Figueira da Mas não só pra Floripa, é a nossa Melhor casa. ainda, comer um pastelzinho Havaiana. lá. Pastel do Queco. Tu é havaiano. Não sou. Tu é. Ele é Chapecó, pô. Se você já pegou. Mesma coisa. Pelo amor de Deus. Eu não tenho culpa. Eu Eu vou escolhi. jogar o Chapecoense. Eu nasci- Então, vou jogando na Chapecoense. Sim, ele ganhava Vamos jogar. geladeiras e pagamento. Olha só.
Cara, Aí ele obviamente teve que parar, né? Porque não dá Mas pra assim, Não cabia mais geladeira em casa. não dá vontade de ir abriu embora. a Não dá vontade de ir embora, não. Que doideira. Porque Perguntaram é muito recentemente bom. pra gente, lá em São Paulo, por que a gente não se mudou pra São Paulo. Aí eu mandei a pessoa tomar no cu dela. Essas perguntas bestas. É, que a gente fez essa pergunta pra galera da Terra Plana, mas eles são de Curitiba, daí dá pra entender até, né? Tipo, É, mais agora, próximo, né? Pô, sair de Floripa pra ir pra São Paulo. E é uma assim. bad vibe parecida. É, então, porque eu entrei, pô, Curitiba, tá? Mas não, eles também falaram que não querem. Então, Aqui acho que é São bom, Paulo tá- aqui a cena tá massa, a gente tem a nossa família, a gente tem nossos amigos, a gente Belas estuda, a praias. gente trabalha. Belas Cachoeiras. praias. Mas dá pra. Eu tenho uma pergunta que a Figueirense. gente ia fazer, que é tipo. Mas agora que a banda cresceu, que estão falando que tem mais gastos, tem assessoria de imprensa e tal, dá pra fazer show aqui ainda que faz sentido pra vocês? Tipo, Dá um show. Claro. Quantas Tá. pessoas irem, a gente vai fazer, sabe? A gente acho- fez show na Trinda lá de graça. É? E também a gente chega, é até, sei lá, mais fácil talvez, tá todo mundo aqui já, só pegar aí. Pode crer. Mas vai tirar grana? Ou isso não é alguma coisa Não, a gente que vai pode pagar assim, mais pra tocar, né? Então, Uma essa situação é a ou outra. pergunta. que Assim, acontece, eu acho pergunta, né? que tipo, tem duas questões, por exemplo. É que Ir são lá, aprendizagem, ir lá né? na Trinda fazer um show de graça pra raça e tal. Era Mas- aniversário de um amigo. Agora sim, ninguém é tanso, né? A É. gente sabe Eu ganhei 2 chopes, tá? Nesse show. A gente Eu não sou sabe quanto pessoas consumindo dentro de uma casa de show lotada, mais ou menos quanto de grana isso movimenta, né? Sim, sim. E a gente não é tanso nesse sentido de... Desvalorizar continuar o nosso... aceitando qualquer Não é coisa. sobre E aí- tancista também, às vezes é porque não tem mais tempo também, porque agora, tipo, a gente acabou lançando um álbum que teve uma repercussão nacional e outros estados querem o nosso show, então eventualmente a gente não tem É, e tocar duas muita vezes data seguida, pra né? tocar. Jogadores É. caros. Isso aí. Cara, Mas Não, é é que, assim, tipo, bem, é bem conver- isso, toca bem, uma- bem Série conversadinho. C é só o Figueira, né? Vocês já Não, bem conversadinho pra tudo, mas tipo, não é esse o lance, tipo, eu acho que é só que... Qual que era a pergunta mesmo? Não, se dá ainda rola, Nós faz não vamos sentido mudar fazer pra show fora, aqui vai, ainda. rola, Tipo, porque- Faz muito sentido. A gente já marcou um show agora, fica aí ó, Que eu surpresa. mal posso em esperar algum pra tocar aqui, momento com inclusive, alguma esse banda show. em alguma casa de show aqui em Floripa. É jogar em breve. casa, pô, é muito bom. Legal. Jogar em casa é bom, e das últimas vezes que a gente jogou, que foi bom também, foi no Arvo. Mas no Arvo era um festival, o ingresso era um pouco mais caro, então nada melhor do que também pegar e voltar pra casa de show, a menorzinha, que até Tocar ali onde a até gente... 30 ali, pá. Sim, não dá pra dizer que Onde a gente se criou, porque o Talhezinho não existe Não mais, existe mais, mas... É as ruas do centro ali, são Todas as as casas casas de pequenas, que a show. galera Assim, vai estar assim na gente. Particularmente um bagulho que eu não gosto é quando uma banda é desvalorizada, sendo que o movimento que ela gera na cena, É na positivo. casa de show é positivo. E aí, tipo assim, uma pessoa dizer, pô, tá foda, e as pessoas sempre dizem tá foda, e daí o cachê vai ter que ser esse, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, tá foda pra todo mundo. E Quando a as- gente organiza sozinho um show, a gente ganha bem. E assim, as É, casas pode crer. de show que eu vejo a raça falar que tá foda, isso e aquilo, não sei o que, não sei o que lá, passam os anos e anos e anos e as casas continuam lá, tá ligado? Pode crer. E passam os anos E as bandas não e continuam. as bandas não É, continuam. verdade. Boa. E aí, tipo assim, tá foda pra todo mundo, mas essa conta Tá pior pras um bandas. pouco Pior, é, pode crer, estranha, tá exatamente. ligado? Exato. Eu acho que... Olhar pra câmera e falar, galera que tá produzindo shows, donos das casas de shows aqui, então. Valorizem fiquem as perto. bandas, por Valorizem favor, isso, valorizem a prata da casa, valorizem as bandas locais. porque essas bandas tudo que tem aqui na cidade hoje que estão enchendo os lugares, né? Sim, E não certeza. não é numa coisa tipo, eles querem ganhar muito dinheiro. Tipo, às vezes a gente toca em casas de show que a gente sabe que a pessoa tá ajudando no que ela pode, assim, tipo, Aham. sei lá, Sim. uma coisa genuína, assim, tipo, eu quero muito fazer uma cena que eu quero que vocês toquem. E não é pela grana, assim, a gente fala assim, vamos fazer isso juntos, mas tem gente que dá pra ver que não é isso, assim. Pode crer. Isso é um pouco Te chato. paga um cachê que ainda mais você tem 5, não vai pagar o Uber, não vai pagar. E eu tô E falando não isso investe o dinheiro de volta na cena, tipo, usa o dinheiro pra outras coisas, não sei pra Pode quê, ser. enfim, Sim, mas... sim. É, mas eu Se não digo faz uma isso- coisa que se retroalimenta ali e tu saca isso, não... Desgasta. Daí vocês não querem fazer parte desse. E eu Não digo, quero, não, né? eu digo isso não só por nós, eu digo por todas as bandas que eu vejo daqui que eu gosto também, Sim, tá ligado? certeza. É o mesmo rolê, né? É difícil, às vezes, uma banda quer vir pra Floripa tocar e falar onde é que eu toco. Tem lugar que, tipo, eu sei que pode ser que seja bom, mas é foda que eu sei que talvez não dê uma grana, ou sei lá, tipo, nesse lugar que talvez tu ganhe menos, mas aqui, Vai sei dar lá, boa o vai dar show, boa. Sim. Tipo, Massa. Galera, mas além dos cabides, assim, a gente sabe que vocês têm bastante atividades extracurriculares, né? Tipo, tem a Sonho Estranho, Coentro,
Gol de Goleiro, gravações com... É Ginter ou é Gunter o nome? O Ginter. Ginter, né? O Ginter, a Clara, né? E estamos sabendo aí de alguns projetos solos que estão para vir aí também. Eu tô esquecendo de alguma coisa? Não, É isso, eu acho. Como vocês se organizam para tudo isso, assim, o espaço para esses projetos, junto com o Cabides? Tem a Selinho ali que está envolvida, a maioria desses projetos também fazem parte da Selinho, obviamente, né? Como é que funciona toda essa dinâmica aí de selo, bandas, projetos? Porque vocês tocam nos projetos, por exemplo, o Sonho Estranho é praticamente uma troca de formação, mas a maioria da formação da banda é os Cabides, aí tem a Sonho Estranho, que é a mesma situação, assim. Gol de Goleiro. Gol de Goleiro. Agora também. A Sonho Estranho deu uma pausa, a Gol de Goleiro apareceu com o Caio interessado em trabalhar com a gente no lance do selinho. A Coentro surgiu de fazer uma amizade com o Bruno, e aí o Bruno queria fazer um som e ele também queria fazer o selinho, a gente fez selinho junto, e aí o Dude se juntou com o Jean, nosso ex-baixista, fizeram um trio. A Sonho Estranho deu uma pausa e os Cabides estão aí. E os bagulhos solo eu tô me enrolando. Sim. Sim, a pergunta é como a gente organiza isso tudo, né? Dá pra ver que não organiza tanto assim. Não, É muito difícil. é bem menos organizado do que a gente gostaria, mas eu sinto também que a gente não tenta entrar muito num lugar assim de que a gente Preciosismo. de que a gente precisa, sei lá, ter um desempenho tal, uma produtividade tal, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, o mais importante que eu vejo, assim, acho que meio que todo mundo divide essa visão, é a música, né? E aí uma coisa que não para de acontecer nunca é a gente tocar. Por exemplo, a Coentro, a gente toca com a Coentro há 2 anos, quase que religiosamente, toda sexta-feira a gente toca junto, sabe? Cabides também surgiu um tempo aí que era toda terça ou toda quinta, sei lá, que a gente fazia. E com a Gol de Goleiro também, e o Caio tá super envolvido com a música. E assim, eu acho que a gente nunca perde de vista isso, assim. Que é muito importante a gente fazer música e aprender. Tá se vendo semanalmente. E aprender sobre música. E aí, às vezes, tipo, tem a oportunidade de uma banda que tá chegando aí, daí, tipo, mandaram uma mensagem na Selinho, daí a gente fala, tipo, gente, vamos agarrar, daí todo mundo fica, tipo, foda. Vai dar. Mais coisa, A gente vai já dar, recusou, tá a gente já recusou de produzir muitos eventos nesse... eventos legais. Sim. Porque a gente não dá conta, né? Mas agora tem uma pessoa na equipe da Selinho que escreve projetos. Olha, mais um na equipe. Mais uma boca pra alimentar. Aí a Ana lá tá nessa frente, então agora eu sinto que vai ser muito mais fácil de a gente se organizar, né? Sim. Porque aí vai ter recurso, a gente não vai precisar estar fazendo trocentas mil coisas pra... Sim, sim. Não, vai dar. Mas como a gente lida com isso é basicamente... Confiando. Tipo, tem tempo, faz. Tem interesse, o principal é ter interesse, né? Se não tem interesse, as coisas não acontecem. Legal. Galera, a gente vai chegar agora na última pergunta da entrevista. Tá bom, né? Tava bom demais. Uma canção. Mais uma canção. Então tá, lá vai a pergunta. Qual é a banda que mudou a vida de cada um de vocês? Aquela banda que, quando vocês escutaram, pensaram, caramba, a música vai fazer parte da minha vida pro resto da vida. Exclusivos Cabides. Aí. Strokes. Strokes, João Strokes, Dudes. Nossa, essa pergunta é muito difícil. É difícil. Eu preciso pensar. Então vamos pular pra Carol, que tá pensativa aí também. Tem várias lá em Strokes, mas Strokes foi uma fase assim... Mas não forte. precisa ser relacionada com a banda de vocês, né? Aquela banda que Sim. quando vocês escutavam lá no passado, quando estavam conhecendo música, assim, que daí eu... Você era um adolescente música, baixando coisa no eu Emule. tenho uma Tive banda. muitas, assim, e também não é só música, tipo, as experiências audiovisuais no geral, sabe? Aham. Tipo, as coisas que eu consumia quando eu era mais nova, e eu comecei a ir muito pra essa vertente da música, assim, de ficar muito fissurada nisso. Daí eu queria muito ter uma banda favorita e não achava nenhuma banda que eu gostava e baixava um monte de música pirata pra ouvir um monte de coisa. Mas sei lá, tipo, Paramore foi a primeira banda que eu, tipo, cara, e eu até hoje amo muito, gosto. Strokes, Paramore. Tipo, sei lá, foi o que também me fez ter um monte de amigo Zé no Ramalho. Brasil inteiro. Dudes ia falar. Eu ia falar um negócio que é... eu não lembro nem se a banda tem nome, mas eu
quando eu tinha uns 19 anos, eu ouvi um EP chamado Starry Cat, que mudou totalmente a minha vida em relação à música, porque ele era um EP muito mal produzido, muito mal gravado, e isso entre 1000 aspas, né? Sim. E a capa era só um desenho de lápis, assim, preto e branco. E aquilo era muito horrível em termos comerciais, digamos assim, mas eu ouvi aquelas músicas e aquilo me despertou uma coisa muito massa, assim, sabe? Cara, tem várias dessas também. E aí... Tanto que tu acha que só tu ouvia, assim, né? E É uma pelta difícil, né? E aí Uma esse negócio fez eu perceber que eu podia fazer música, do jeito que massa. dava, assim. E Antônio, a tua banda? Então, esse lance, tipo, eu não acho que eu tenho uma banda, eu tive umas disco. fases, assim, tipo... Um disco também, como tu Teve disse, uma falou. coletânea que eu ouvi muito nos meus 18 anos, que foi quando a gente começou a banda, que eu ouvia, como é que chamava? Era Tá vendo? Brazilian Guitar for Bananas, que é uma pode coletânea de, tipo, raridades, Sim. psicodelia e tal, É muito mas por boa. conta do meu pai. Aí depois, começando a ouvir mais, tipo, sozinho e, tipo, eu indo em busca do que me atraía, eu conheci o Pixies, que eu achei muito legal, a estranheza deles, o Ramones, das músicas rápidas, os Beatles, tipo, porra, é o ser humano, sabe? Beatles, Tem que ouvir sim. Beatles. E aí, tipo, Oasis, pra tu botar um óculos e uma gola alta, tá ligado? São várias coisas. São Vai ter. muitas bandas. Zé Ramalho São no muitas churrasco, bandas. como o João falou. É que tem aquilo que te moldou quando tu era muito criancinha e tu quis ir pra Daí aquilo. foi tipo Justin Bieber daí. Sim. Sim, que é legítimo, Jonas Brothers, sei lá. Mas tem também, tipo, sei lá, quando eu tava recém entrando na Laleuca ali por 2017, eu fui no show do Bugarins e aquilo, tipo, me mudou, tipo, a química do meu cérebro. 2016. Me fez pensar, tipo, cara, eu posso fazer isso, sabe? Tipo, eu sempre quis ter banda, desde criancinha queria ter banda. Verdade, bom Mas eu ponto. olhei o Bugarins e falei, cara, dá pra ter. Em 2016 eu fui fui num show no Cela, acho que foi o primeiro show do Bugarins em Floripa. Aí tem uma foto eu, meu pai e 3 deles, acho que só não tem o Bank na foto, assim. E aí eu lembro que nesse dia eu pensei muito, tipo, isso é legal fazer isso, sabe? Massa. E a gente não tinha banda ainda. Que massa, né? Uma banda, tipo, E Maitê, a tua influenciando a banda? galera, assim. Eu acho que eu usaria como critério uma banda que me despertou a vontade de fazer a mesma coisa, de fazer música também. E aí, acho que a musicalidade ser acessível é uma coisa que pega nessa. Então, com 20 anos de atraso, eu tive 20 anos de atraso, porque, enfim, eu sou de 96, eu tive uma febre grunge. Sim. E a banda que me fez querer ter banda e aprender o instrumento foi o Nirvana. Legal. Norvana, pô. E tipo, eu sou todas as canhota tribos. também, o Kurt era canhoto, eu nunca fui muito disciplinada pras coisas, Boa. ele tocava daquele jeito, então... Massa demais. Nirvana. Cara. Representatividade, Eu porra. esqueci de uma banda que é ABBA, porque ABBA, meu pai é pode super crer. fã de ABBA, Pode e crer. aí eu ouvia muito ABBA, eu passei a minha infância inteira ouvindo ABBA direto, assim. Então, banda vencedora do Eurovision, da É. Suécia. Vocês não são fã de Eurovision? Eu nem sei Não, o mas que eu isso sei, mas está tendo agora e eu É, estou tava ouvindo, rolando no final de estou ouvindo os semana. burburinhos. É, É, então. tipo o American Idol da Europa. O que é American Idol? É um concurso. tipo The Voice. É um concurso de, assim, ó, não acabar a entrevista falando de Eurovision, mas eu adoro. Eu, por mim, a gente tinha que ter um Eurovision no Brasil, que cada estado colocasse uma música, assim, ó. É tipo... Cara, Jaraguá, Joinville, Isso, é que é Ia ser aquela muito do... Imagina, O cara. lobisomem da Loreno, que todo mundo tinha medo. Eu ia achar muito da hora, imagina, tipo... Lá em Santa É que assim, ó, o Eurovision é o seguinte, cada país vai lá e bota uma música num concurso de canções, isso é uma basicamente. bosta, se fizer. Mas ia ser é óbvio que é melhor ruim, país mas é ganhe. muito engraçado. Daí, tipo, chega os gaúchos lá, tipo, fazer um bagulho e vocês vão ser representantes Os da Catarina. imagina. Não ia ser a gente, ia ser das aranhas. Ia ser o Daza. Ia ser o não Daza. sei, o Daza Malditos das aranhas. Estamos chegando, Estamos porra. chegando aí, eu vou isso aí. cortar a unha de Vou vocês. chutar a muleta de vocês. E aí, Muito fechou? bom. Ah, tinha que É isso aí, tocar, galera. Fechou então. Aí, obrigado pela presença de vocês. Foi foda demais, assim, ter vocês aqui. Foi emocionante. Obrigada pelo Querem falar convite. alguma coisa aí? Foi gente? Das areias, Vai. desculpa. Vocês É querem... brincadeira. Eu gosto das areias. Brincadeira, A gente das adora areias. vocês. A gente até rouba umas letras. Mas é isso aí. Fiquem ligados. Galera, finalizando mais um Nóia aí com essa presença especial da Exclusive Os Cabides, cara, foi demais. E agradecendo sempre aí a parceria, né, com o Estúdio Urbano, Bobina Produções, o Mumu, a Gia, a Bea, todo mundo que está envolvido na produção por trás das câmeras aí, foi demais. Obrigado e nos vemos na próxima. Tá aí, na galera? noia? Valeu aí. Eu tô sempre na noia. Tô na noia.